A gente ainda está em coletivo, né? A gente não tem férias por enquanto. Não, férias vai demorar um pouquinho ainda, né? Vocês também estão emendando tudo ainda, né? Sim, sim. Então, vamos que vamos. Bom, vamos então começar? Eu coloquei aqui para gravar, só lembrando. A gente está no percurso de... Nossa, como meu óculos está sujo. A gente está no percurso do livro sobre medicalização da infância e sobre autismo sempre paralelamente. Então, voltamos agora para o texto do autismo, mas na próxima semana, conforme a gente tinha combinado, a gente ia estudar o livro organizado pela Inês e depois conversar com ela sobre a proposta do livro, correto? Então, ficou no dia 12, não deu para ficar na segunda-feira às 5h30, porque ela tinha um outro evento e eu queria muito que fosse esse semestre, logo, para a gente não ficar distante. Então, eu queria, de qualquer forma, fechar esse primeiro semestre, organizando esse bate-papo que a gente já tinha combinado. Para o segundo semestre, já pensei em algumas outras coisas que a gente vai conversando depois, mas, enfim, então, do dia 12, quarta-feira, às 8 horas da noite, 100% online, né, porque está todo mundo já em outro planeta, já todo mundo voltando para casa, então 100% online. A gente vai conversar com a Inês sobre a questão da relação entre medicalização e autismo. Lembrando que a gente tem estudado autismo, fomos estudar a medicalização da infância, agora vamos juntar esses dois conteúdos, tá certo? Essa era a proposta. Deixa eu... Esse cabo me irrita profundamente, ele passa bem de onde eu não quero. Mas eu acho que se eu passar ele por aqui, fica pior, deixa eu ver. Fica pior ou melhor? Melhor. Eu acho que ele fica mais... Ele é curto? Deixa assim, tá bom, deu. É que tem esse cabo aqui que tá muito chato. Bom, vamos lá então. Eu pedi para vocês irem direto para o capítulo 3 do livro do Maleval, Autista e Sua Voz, né? Olá, está presencial hoje, Cecília? Recém-formada, Cecília formou semana passada. Parabéns, Cecília. Eu pedi para vocês irem direto para o capítulo 3, não significa com isso que a gente não tenha que entrar no capítulo 1 e 2. É só porque eu achei que, desse modo, a gente avança em algumas questões que, para o momento, me parecem mais importantes. Então, abram, por favor, o capítulo 3, para a gente começar dele. Deixa eu ver aqui, esqueci que página que ele está. Cadê o índice? Página 123, por favor. Então, lembrando, os outros capítulos são imprescindíveis, só vamos inverter a ordem, tá? Na página 123, começa o terceiro capítulo, que é o retorno do gozo na borda autística, e, para isso, ele vai explicar o funcionamento da borda autística. É interessante que esse capítulo conversa com outro texto que nós estudamos aqui no projeto, mas ainda não estava online, estava só presencial, que é aquele texto do Maleval sobre por que a hipótese de uma estrutura autística. Lembram disso? E começa, inclusive, falando que o autismo não é mais uma psicose, que o autismo não transforma a sua angústia em outras questões, como acontece na psicose, a diferença em relação às alucinações, a vontade de imutabilidade, que o autismo não desencadeia, diferente da psicose que desencadeia. Então, quem não se lembra desse texto, da ideia do autismo como quarta estrutura, vale a pena reler, é um artigo que está público na internet, na opção lacaniana, chama Por que a hipótese de uma estrutura autística. Dando continuidade a esse último texto que a gente tinha estudado aqui no grupo, mas ainda não estava no online, só no presencial. Mas acho que até ficou gravado esse. Não, o que ficou gravado foi do terceiro aqui. Vamos entrar, então, sobre a borda autística, né? A gente vai seguir, vocês vão ver que o texto ele é razoavelmente grande, só para a gente não perder a noção, eu fiz uma tabelinha que eu vou projetar, vocês conseguem ver? Se a gente vai vendo, eu apago essa luzinha aqui. Deixa eu só projetar aqui. Qual que eu quero? Esse. Deixa eu projetar aqui para todo mundo. Pronto. Está todo mundo vendo aí? Vocês também estão vendo aqui, né?
Subir ele um pouquinho aqui. Se não estiver vendo, alguém me avisa, tá? Gente, estou apanhando do mouse. Aqui. Tá. Se a gente for... Por que eu fiz essa tabelinha aqui? Só para a gente pensar um certo resuminho desse capítulo 3, só para a gente não perder uma certa lógica. O capítulo 3, ele vai partir de alguns pontos que eu acho importante, que é a definição do que é a borda e para que serve a borda, o uso da borda. É só um resumo, a gente vai voltar no capítulo, tá? Então, primeiro a gente precisa definir o que é a borda autística, a gente precisa definir para que serve a borda autística, depois o que acontece quando ela é frágil, quando nós furamos de modo abrupto, a questão de que a libido do autista está na borda, não à toa o capítulo chama o retorno do gozo na borda autística, um conceito importante que é o Gana de outro de síntese, e depois o capítulo vai para discutir os 3 elementos da borda, o duplo e enunciação artificial, os objetos autísticos e as ilhas de competência ou as ilhas de interesse. Então, só para não perder a lógica... Agora ele foi lá para baixo. Odeio quando ele faz isso. Quando aperta aqui. Só para não perder a lógica total do texto. Então, ao final do texto, a gente vai ter uma compreensão sobre o que é a borda, o grande outro de síntese e os 3 elementos da borda. Só isso. Esse é o propósito desse capítulo inteiro. As características da borda... eu as defini aqui de um modo muito sintético, mas a gente vai ver de um modo mais complexo que isso. É só para ter uma pequena definição. Então, vamos começar para o capítulo e depois a gente volta sempre que se perder nesse resuminho, caso seja necessário. Vou diminuí-lo aqui. Pronto. Então, vamos lá. Abram, então, na página 123. O retorno do gozo na borda autística. Certo? Impõe-se com a clínica, e vamos seguir a leitura de alguns pontos. A gente não vai ler o texto todo, não, mas alguns pontos eu acho importante de seguir. Deixa eu pegar um lápis. Impõe-se com a clínica que o sujeito autista se mostra cindido entre as suas emoções e seu intelecto. Para ele, o gozo do vivo não se prende ao significante, de modo que as suas sensações e as suas imagens carecem de elementos reguladores. A sua percepção do mundo parece caótica, permanece caótica. Para o autista, para a criança autista, a compreensão do fato de que a linguagem possa servir à comunicação é frequentemente tardia. Esse talvez seja um ponto fundamental para a gente perceber por que do atraso da fala. Uma das características do autismo na primeira infância é que as crianças, regularmente, até os 2, 3 anos, já conseguem utilizar a fala, se servir da fala para a comunicação, e o sujeito autista não se serve da fala para a comunicação tão cedo. Então, essa primeira característica é interessante, a compreensão do fato de que a linguagem possa servir à comunicação, essa compreensão parece frequentemente tardia. Se a gente pega, por exemplo, naquele outro texto que a gente já estudou, o trabalho de pós-doutorado da Marina Bieler, sobre as autobiografias no autismo, eu estava com ele na bolsa, mas acho que é na outra bolsa. Estava na outra bolsa. Que tem, por exemplo, você tem lá, na autobiografia dos próprios sujeitos autistas, o Queda, vários, aqui na primeira parte tem várias autobiografias também. Uma das coisas interessantes é que são sujeitos que aprenderam a servir da linguagem, só que ali não verbal, escrita, a partir dos 12 anos. E é curioso porque só a partir dos 12 anos, e quando se serviram da linguagem, a dominavam razoavelmente bem, o que significa que ela estava lá, mas eles ainda não tinham se dado conta, compreendido que podia servir à comunicação. Então, não é que a linguagem não está lá, a linguagem está lá, mas não serve para a comunicação tão cedo, demora mais tempo para servir da comunicação. Continuando aí, se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Os outros lhe parecem, isso é importante, os outros, as outras pessoas, as pessoas ao redor, parecem para o sujeito autista imprevisíveis e inquietantes. A realidade na qual transitam é um caos incompreensível. É por isso que ela se refugia no mundo assegurado, povoado por objetos amistosos, aos quais dá vida, feito animais domésticos, simpáticos e previsíveis.
Nesse mundo organizado por suas próprias regras, que se chama imutabilidade, que é uma das características que a gente viu no outro texto, vontade de imutabilidade. Ele deve reinar como mestra. Daí o seu apreço pela solidão. Olha só, é bastante comum que os pais falem assim, mas se ele fizesse na escola isso que ele faz no videogame, estaria ótimo. Como é que ele pode ser tão bom no jogo online e não querer ir para a escola? Ora, temos aqui uma boa leitura sobre isso. Veja, vamos começar do início dessa parte. Os outros lhe parecem imprevisíveis e inquietantes. Uma das características para o sujeito autista é que o mundo ao seu redor é extremamente desorganizado. Ele é barulhento. Veja, a gente está aqui assistindo aula, de repente alguém começa a fumar maconha aí na janela. Quantas vezes a sala já não foi invadida pelo cheiro de maconha? Porque por algum motivo elegeram aquela janela como ponto a fumar maconha. É um negócio impressionante. Vocês já perceberam isso, né? Toda aula o cheiro sobe. Então, você está aqui, de repente o cheiro invade a sala. Gostando ou não gostando do cheiro, ele vai invadir teu nariz. Segunda coisa, a gente está aqui, a polícia militar aqui do lado, na quinta-feira, resolveu fazer uma quermesse, uma festa junina. Então, gostando ou não gostando, a quermesse estava ali. De repente, duas pessoas começam a discutir no corredor. Gostando ou não gostando, duas pessoas começam a discutir no corredor. Pense, eu acho muito engraçado quando as pessoas digam assim... É muito difícil se comunicar com o autista. Eu vou dizer, é muito difícil se comunicar. Porque as pessoas neuróticas também não estão muito fáceis. As pessoas neuróticas são extremamente complexas na comunicação. Nenhuma relação neurótica é, na verdade, simples. Pensem, você vai no salão fazer um cabelo, que foi o exemplo que eu dei na quinta-feira. Você vai no salão fazer o cabelo e você supõe que a pessoa marcou um horário, você aceitou aquele horário, você pagou pelo serviço, entregou o dinheiro e acabou aí. Não, não acabou aí. A pessoa marcou o horário, sem falar, muito obrigada por ter conseguido um horário para mim. Aí você chega a fazer o salão, aí a cabeleireira tem que falar, obrigada por escolher o meu salão para arrumar o seu cabelo. Aí você faz o pagamento, não basta entregar o dinheiro, obrigada pelo pagamento. E aí do lado de lá, a pessoa que recebe, obrigada por ter pagado. Ou seja, olha quantas cobranças a gente tem numa simples relação aparentemente comercial. Esqueci de trazer água. O que regularmente acontece, se por acaso a gente não diz esse monte de obrigado, eu apertei minha agenda para caber o horário dela e nem para me agradecer. Eu paguei, ela pegou o dinheiro, nem olhou na minha cara de volta. Esse é o sujeito neurótico. Então, veja, o sujeito neurótico, ele também não é fácil, a diferença é que ele já está acostumado com ele. A comunicação com o sujeito neurótico é uma comunicação cheia de entrelinhas, cheia de duplos sentidos, cheia de complicações. A diferença é que a gente está mais acostumada com ela. A gente está acostumada, inclusive, a gente está muito acostumada a escutar uma coisa e entender outra. A escutar uma coisa, por exemplo, quando o pai diz, não lembro agora quem falou de manhã cedo, eu vou quebrar sua cara, a gente supõe que ele não vai literalmente quebrar sua cara. A gente supõe que é uma metáfora, né? Que ele não vai literalmente quebrar a tua cara. Essas relações neuróticas, elas são complexas a esse ponto. Por que a gente estranha a comunicação dos autistas? Porque o nível de complexidade é outro. Eu diria que o nível de clareza é outro. As relações neuróticas são muito mais dúbias, incompreensíveis, caóticas. E lembrando, o mundo é governado pelos neuróticos. A grande massa da população é uma massa neurótica, correto? Então, o mundo, ele é barulhento. A pessoa não basta escutar música para ela. Ela quer escutar para todo mundo. Não basta ela falar no telefone. Todo mundo vai escutar ela falando no telefone. O mundo governado pelos neuróticos é um mundo hiperestimulado, super barulhento, extremamente caótico, cheio de duplo sentido, extremamente chantajoso. O mundo neurótico é assim. Agora, imagine o seguinte, isso significa que esses outros neuróticos parecem imprevisíveis, somos. Inquietantes, muito. Caóticos, sem dúvida. Entendem? E, portanto, incompreensíveis. É por isso que esse sujeito neurótico se refugia no mundo assegurado. E é interessante porque nesse mundo assegurado, com frequência, a gente percebe que ele encontra outros sujeitos que também estão procurando esse mundo assegurado. Vejam nos jogos online. Quantos sujeitos autistas não vão para o universo online e lá fazem uma sociedade inteira de comunicação? Então, não é que eles estão
impossibilitando qualquer socialização. A questão é qual? Qual que é a vantagem da socialização no universo online? Eu ligo o jogo, eu desligo o jogo, eu aumento o volume, eu abaixo o volume, eu entro se eu quiser, eu saio se não estiver bom para mim. Controle. Há aí um controle que na vida cotidiana não tem. Por que ele consegue fazer no jogo online e não consegue fazer na escola? Porque a escola eu não abaixo o volume, não levanto o volume, eu não entro e saio a hora que eu quero. Agora a gente introduz isso um pouco. Então, veja, o sujeito autista, então, se refugia no mundo assegurado, povoado por objetos amistosos. Qual é esse mundo amistoso? O quarto e a rede. O quarto e a rede se tornaram privilegiadamente o lugar ideal. Você pega para mim? Eu vi agora tem copinho. Obrigada, estou toda sede. Estou com uma tossezinha chata do tempo seco. Continuando. Então, próximo parágrafo. O gozo do sujeito autista não é regulado pelo simbólico, de modo que praticamente não se investe na realidade social. Marquem essa questão aí do simbólico. Diga. Obrigada. Então, veja, na primeira parte, no primeiro parágrafo, a gente apontou que ele demora a perceber que a linguagem serve à comunicação. O mundo simbólico é um mundo justamente que se serve da linguagem para as relações com o seu corpo, com as pessoas e assim por diante. Quando ele diz que o gozo do sujeito não é regulado pelo simbólico, ele está fazendo contraposição com a neurose. Na neurose, o gozo do sujeito neurótico, ele é regulado pelo simbólico, ou seja, você não goza com o seu corpo, você goza com o que você diz do seu corpo. Você não relaciona diretamente com aquela pessoa, você se relaciona com a grana que ela ganha, ou o lugar que ela ocupa, o sobrenome que ela tem. Nós somos chatos, né? Nossa, se a gente for analisar muito o sujeito neurótico, a gente vai ver que a gente não está indo muito bem. Vocês já perceberam que assim, a pessoa ela sai com alguém, aí a primeira pessoa, você pergunta assim, e aí, você gostou? Como é que foi? Não, a primeira pergunta é, e o que ele faz? Vocês já perceberam isso? Gente, como o sujeito neurótico é terrível. E os pais dele, quem são? Ele é aqui da cidade? Qual o sobrenome dele? Mas veja só, o gozo do sujeito neurótico é regulado pelo simbólico. E todas as consequências do simbólico, o sobrenome, a grana, a profissão. A gente é mesquinho pra caramba. O gozo do sujeito autista não é regulado pelo simbólico. De modo que ele praticamente não se investe na realidade social. Ou seja, dizer para o sujeito autista, falando assim, se você ficar neste quarto, você não vai poder ter uma profissão, comprar o carro que você quer. Não faz diferença, não é essa via. Essa via não vai funcionar. Talvez funcione para o sujeito neurótico, mas essa via não vai funcionar para esse sujeito autista, entende? Porque o gozo dele não é regulado pelo simbólico e todas as nomeações que vêm do simbólico, como, por exemplo, a profissão, o sobrenome, a conta bancária e todas essas nomeações simbólicas que a gente dá. Então, continuando, ele se encontra, portanto, emperrado nisso. Hiperatividade do sistema nervoso, nota Grandin, pronunciadas alterações de humor, observa Williams, Grandin, são todos autistas, são eles dizendo as características deles. Energia demais, constata Selling, também autista. A criança autista se apresenta, às vezes, como hiperativa. Williams sublinha que a vida emocional do autista sempre ameaça transbordar. Isso é legal, olha, transbordar, a gente está falando de borda. Sempre ameaça transbordar. Ou seja, a borda, que deveria assegurar um lugar estável e seguro, está sempre sob ameaça. O sujeito autista está sempre à beira de um transbordamento, que a gente chama, inclusive, de crises, que é, inclusive, quando a gente vai dar orientação nas escolas, por exemplo, fala assim, mas o fulaninho, ele está trazendo o celular, mas as crianças podem trazer o celular? Não, as crianças não, mas ele é autista. Não, se não pode trazer o celular, não pode trazer o celular todos os seus alunos. Não é 15 alunos mais um. São os 16. Nenhum deles pode trazer o celular, inclusive ele. Mas e se eu tirar e ele tiver uma crise? Se você tirar e ele tiver uma crise, vamos aprender a lidar com essa crise. Mas na suposição de que, para evitar a crise, eu deixo ele com o celular, ele volta para a suposição dessa borda, não mais como uma vantagem, mas como um problema. Então, a gente percebe que a vida emocional do autista sempre ameaça transbordar. Então, a gente não pode paralisar diante dessa ameaça. Ela sempre ameaça transbordar mesmo. A borda ele contempla,
A borda não contém. Ela serve para acalmar, para dar uma certa funcionalidade à calma, mas ela não funciona de fato. Continuando aí, veja. Nele, escreve ela, o termostato, isso é Williams, o termostato afetivo é demasiado sensível, ou como queiram, seu limite de sensibilidade é demasiado baixo e o distintor cai rápido demais, maravilhoso, que é aquele negócio do on-off que a gente estava falando. Nas pessoas normais, e aí é o Williams que está chamando de normais, não é uma Leval nem eu, tá? Nas pessoas normais, o disjuntor só é acionado em situações que provocam um choque muito grande por um curto período de tempo. O que ele está dizendo aí? No caso dele, como ele se lê ali como autista, ele tem um disjuntor que é acionado rápido demais em situações até banais. Que ele vê em outros sujeitos neuróticos que esse disjuntor demora a ser acionado. E vou ser honesta, vai demorando cada vez mais a ser acionado, porque você vai, por exemplo, a brigar no trânsito. Talvez algum dia eu já tenha ficado nervosa no trânsito hoje, acontece o que acontecer no trânsito, nossa, que interessante. E por que você toma essa decisão? Primeiro que as pessoas andam armadas, né? Então, você já supõe que se você brigar no trânsito, talvez você vai levar um tiro na cara, né? E segundo, que você vai fazendo um certo cálculo de que sua energia não é ilimitada e vale a pena guardá-la para situações mais específicas. Por exemplo, perder a paciência com as pessoas. Muito difícil arrumar uma briga comigo. Quase impossível, eu diria. Me lembro de uma única pessoa na vida que eu briguei. Uma. Uma. Não, economia. É falta de energia. Não é evolução, é falta de energia, falta de vitamina D, B12, talvez, não sei. Mas eu penso, gente, eu tenho tão pouca energia, ainda vou gastar essa energia com essa pessoa que não merece. Aí você olha para a pessoa e fala, que preguiça, ela não merece tudo isso. Aí você desiste de brigar. Vocês nunca desistiram de brigar com alguém por falta de energia, não? Você vai, aí você fala, ai, mas parece que não vale a pena. Então, veja, isso é legal, a gente tem um termostato. Isso é um termostato. O que ele está dizendo? O termostato dele é extremamente afetivo, é extremamente sensível. Tão sensível que o disjuntor cai rápido demais. O neurótico, ele consegue fazer esse disjuntor cair cada vez mais devagar, a não ser nas neuroses graves, né? E aí a pessoa explode, dá tiro na cara do outro. Mas, de modo geral, você vai criando condições desse termostato ficar cada vez menos sensível. Por exemplo, eu brinco que os adolescentes têm um termostato muito sensível. Né? A coisa sobe e desce numa velocidade assustadora. E é assustadora mesmo, aí vai para passagem ao ato, a automutilação e etc. Mas, de modo geral, tirando a adolescência, que é um período bem complicadinho, de modo geral, sim, mas nele não. E aí continua aí, olha, na falta desse disjuntor, que ele está dizendo que os neuróticos têm um disjuntor melhor para ligar e desligar esse investimento afetivo, a angústia surge muito prontamente. E por isso que o autista se dedica a controlar o gozo desvairado, não interligado, desprovido de cifração significante, que é o que a gente falou na página passada, sobre o mundo do autista não ser cifrado pelos significantes, do mesmo modo que o neurótico. Ele se esforça por desviá-lo do corpo para fazer com que sirva à sua segurança e às suas defesas. Com esse fim, dedica-se à criação de uma borda que separe seu mundo tranquilizante e controlado do mundo caótico e incompreensível. Eis a borda. A partir de 1992, ao se referir à insistente metáfora da carapaça defensiva utilizada pelos clínicos anglo-saxões, Éric Lohan faria esse retorno, desse retorno do gozo numa borda, uma das características capitais da estrutura autística. Então, veja, concordamos que o mundo é caótico. Não temos discordância disso, acho que a gente percebe. O mundo é barulhento, o mundo é invasivo, um dia está frio, outro dia está calor, outro dia está barulhento, outro dia alguém faz uma coisa que você não quer, tem um cheiro, o mundo é invasivo, é caótico, o mundo é complicado. Nesse sentido, quando o mundo é tão complicado e você tem um disjuntor que funciona, você até suporta ir ao mundo, mesmo nesse caos. Claro, tem limites, por exemplo, eu odeio shopping. Odeio com todas as minhas forças. Eu não suporto aquele barulho de shopping. Aqui. Hã? Ah, eu mexi aqui no cabo. Pronto. Eu, particularmente, não suporto barulho de shopping. Não suporto aquele
barulho das paredes de vidro, teto de pedra, tá, sem janela. Gente, não tem janela. Vocês não fiquem incomodados com a falta de janela no shopping? Não tem janela, é um quadrado, é uma caixa. É uma caixa jogada a gente lá, com ar-condicionado ligado, ar-condicionado central, todo mundo respirando o mesmo ar. Os mesmos... Como é que agora a gente sabe, depois da pandemia, quando você espirra, perdigotos. Os mesmos perdigotos rolando naquele ar, e você lá engole perdigoto, solta perdigoto, engole perdigoto, engole... Que coisa horrível. Te convenci a não ir mais. Exatamente, mas veja, se você tem um disjuntor que é um pouco menos sensível, você não gosta, mas suporta. Embora eu não goste no shopping, eu não vou ter uma crise de angústia, eu só vou evitar ir. Odeio no supermercado, mas tem que ir, você vai. Você ainda suporta mesmo aquilo que você odeia. O que a gente está apontando aqui é que, como esse disjuntor cai rápido demais, para tentar evitar as crises de angústia que acontecem da queda do disjuntor, a gente percebe o sujeito autista se empenhando para evitar, para fazer uma elisão, e é interessante esse termo, essa esquiva, essa recusa de se colocar em situações que o disjuntor possa vir cair. Então, por que ele se recusa a ir para a escola? Por que ele se recusa a entrar no shopping barulhento? Por que ele se recusa, entende? Ele começa a recusar situações em que o disjuntor pode cair. E aí a gente precisa levá-los a essas situações com condições dele ir. Então, se a gente vê que ele é sensível ao barulho, a gente leva com o abafador de som. Se a gente vê que ele é sensível a estímulos de luz, a gente leva com óculos que diminuem esse estímulo. O que a gente começa a fazer? A gente, de um tempo para cá, ao invés de deixá-lo ilhado dentro de casa, ou obrigá-lo a ir no universo em que ele não suporta, a gente começou a tentar ler e entender as condições da sua borda, para que ele vá ao mundo com condições melhores. Entende? É interessante essa mudança de abordagem que a gente tem tido. Todas as teorias têm essa ideia? Não, você tem algumas teorias que quer treinar o sujeito para ele parecer normal. E aí esse termo normal é horroroso. Entende? Tipo assim, ele tem que se comportar como todo mundo. Não, ele não tem que se comportar como todo mundo. É possível que dentro das características da singularidade desse sujeito, ele vá ao mundo do jeito dele, com a linguagem dele, né? Então, nesse sentido, diante desse mundo caótico, e eu volto nessa estação, com esse fim, dedica-se à criação de uma borda que separe seu mundo tranquilizante, que é o solitário, e controlado, do mundo caótico e incompreensível, que é o mundo aqui fora. A borda serve para isso. Continuamos ainda. Ainda que o autista seja um sujeito para quem a mutação do real no significante não tenha operado plenamente, como Marie-Françoise ensinou os Lefort, ainda que ele recuse a dor da perda inerente à alienação significante, como discerne Williams, todos esses, a Marie-Françoise é paciente, os Lefort é o casal Lefort, que é um casal de analistas, tá? E o Williams é paciente. Então, ainda que ele recuse a dor da perda inerente à alienação significante, como discerne Williams, lembremos que ele não é um sujeito fora da linguagem, isso é muito importante. Lacan nota, então, ele não usa a linguagem com a finalidade de comunicação tão cedo. Mas porque ele não usa a linguagem para se comunicar, não significa que ele está fora da linguagem. Cuidado para não misturar comunicação com linguagem. Ele está dentro da linguagem, mas não a utiliza tão cedo para fins de se comunicar. Mas a linguagem está lá, e ele está assimilando os significantes do mundo. Continuando. Lembremos que ele não é um sujeito fora da linguagem. Lacan nota, a propósito de Dick, que é o paciente da Melanie Klein, que convém não confundir a linguagem e a fala. A gente já falou isso 1 milhão de vezes, mas sempre é bom retomar. Não confunda a linguagem e fala. Não é porque a criança não fala que ela não está na linguagem. Essa criança não fala, mas é mestra na linguagem. Tem sobre ela controle por meio da sua recusa em arriscar a falar. Veja, é justamente porque ela é mestra da linguagem que ela se controla tanto para não falar. Ela recusa a fala justamente por saber muito bem dos efeitos da fala. E por estar, portanto, inserida na linguagem. Ela é mestra da linguagem.
No autismo, o sistema de linguagem pode estar interrompido no nível da fala, mas nem por isso deixou de impor a sua presença ao vivente. Ainda que o sujeito autista se defenda da linguagem, ele está imerso, desde antes do seu nascimento, num banho verbal que o afeta. Prova disso é a produção dos objetos funcionais oriundos do recorte da linguagem no corpo. Então, vou parar aqui nesse ponto e abordar isso. Veja, o sistema de linguagem, ele começa no nosso nascimento? Não, para todos nós, a linguagem começa antes. Antes da gente nascer, há um sistema de linguagem preparado para nos receber. Então, antes de você nascer, seus pais já falam português. Antes de você nascer, já se supõe que é menino ou menino, porque já olharam no ultrassom, no exame de sangue, com 5 semanas de gestação hoje, né? Já viu o Yzinho ou Xzinho correndo na veia. Antes de você nascer, seu quarto já está montado azul ou rosa, conforme o seu gênero. Antes de você nascer, ou seja, antes de você nascer, a linguagem já está se impondo sobre você. Vocês entendem? Porque é engraçado, as pessoas falam assim, não, mas como que a linguagem vai impor antes de você nascer? Sim, a linguagem já está sendo imposta sobre você mesmo antes de você nascer. Você vai se dar conta disso retroativamente. Nachtraglichkeit é o conceito, né? Retroativamente, mas a linguagem já está sendo imposta a você mesmo antes de você nascer. Então, mesmo antes da gente nascer, a gente já está num banho verbal que nos afeta. O que é esse banho verbal? O nome que você vai ter, ser menino ou menina, a cor do seu quarto, as roupinhas que foram compradas, o chá de bebê, a fralda Pampers ou da Turma da Mônica. Ou seja, já há um banho verbal que afeta. Afeta completamente essa libra de carne que vai nascer. Prova disso é a produção dos objetos pulsionais oriundos do recorte da linguagem no corpo. O que são os objetos pulsionais? O neném, ele nasce, até fiz uma postagem hoje sobre devastação, porque eu estava preparando isso daqui, e o conceito de devastação, ele é essencial para pensar o bebê. Porque o conceito de devastação, ele é o mais primitivo dos nossos conceitos. A devastação é a primeira coisa que acontece com a gente, porque nós nascemos completamente dependentes de ser cuidado por um grande outro. A gente nasce com blacandismo, a libra de carne, completamente despreparada. A gente nasce, na verdade, como é que é o termo que ele usa? Esqueci o termo que o Lacan usa agora. Prematuros. O ser humano, ele nasce prematuro, ele nasce sem condições de sobrevivência, diferente dos outros animais que nascem com alguma condição. Eles nascem e conseguem a girafinha levantar e sair andando. O ser humano, ele nasce prematuro, ele nasce 2 anos antes. Acho que para o ser humano nascer com condições de sobrevivência, ele tinha que nascer com 2 anos já. E nós não nascemos, já pensou que gestação longa? Não quer. Mas ninguém quer uma gestação de 2 anos e 9 meses para esse ser humano nascer capaz de sobreviver. Então, ele vai nascer prematuro. O problema é que, como o ser humano nasce prematuro, ele nasce completamente dependente do grande outro que cuida, que é o grande outro materno. Ele nasce completamente dependente porque a sobrevivência dele depende de alguém lhe dê o leite. Entende? Lhe dê as condições mínimas de sobrevivência, ou dá-se e morre. Isso significa que quando esse grande outro, qual se é completamente dependente, falta minimamente, falta porque está no banheiro, quando você começou a chorar, falta porque a porta estava fechada e não escutou o choro. Gente, vai faltar 1 hora, espero que falte, diga de passagem. A resposta que essa criança tem é o desamparo. Por que o desamparo? Se é completamente dependente, é como se a sua existência dependesse também desse grande outro que lhe dá existência. E como é que ele lhe dá essa existência? Pelos objetos pulsionais. A voz, o olhar, o toque, os objetos pulsionais lhe dão existência. Olha que interessante. O bebê só sabe que existe à medida que ele é olhado por você. Se você não olhá-lo, ele não entra em contato com a experiência de existir. Olha que loucura isso. Já pensou você nascer, mas não existir? Tem alguns filmes e séries que até brincam com isso. Não sei se vocês já viram, eu estava comentando com os meninos. Só para vocês terem uma ideia de que essa ideia é tão óbvia, tá na cultura, que até já virou filme e série. Pensa aqueles filmes que a pessoa morreu, não sabe que morreu, de repente ela sai na rua e ninguém vê ela. E ela descobre que ela está morta porque ela saiu na rua e ninguém a viu. Tipo Ghost, tem uns séries mais novas que Ghost, mas eu não estou lembrando de nenhuma agora. Mas vocês já viram essas séries e filmes que a pessoa só descobre que está morta quando ela não é vista? Ou seja, ela só se dá conta da não existência quando lhe faltam objetos pulsionais? Quando ninguém fala com ela, quando ninguém olha, quando ninguém toca, e ela percebe, meu Deus, eu não existo? Esse é o desamparo do bebê. Isso significa que o bebê só existe enquanto você oferece objetos pulsionais. Tá doido isso?
Ele existe enquanto você dá o leite, o olhar, o colo, e se você não der, ele não existe. E é muito dolorido não existir. A professora da pós, na primeira aula, ela mostrou um vídeo, eu não lembro, mas era real o vídeo, até era preto e branco, de crianças no pós-guerra que ficaram órfãs, não sei se você já viu. E elas todas em berço. Sim. E aí, pouquíssimas cuidadoras que não conseguiam dar atenção, o olhar, o carinho. Esvaziadas. A criança toda brincando. E aí, aos poucos, a criança vai morrendo. Morrendo. Vai parando, aí ela deita, aí tem umas que só ficam deitadas, já não levantam mais, é muito bom. E a gente pode fazer um gancho do pós-guerra com pós-pandemia. Me permitam essa comparação, eu sei que parece muito dramática, mas pensem quantas crianças não ficaram esvaziadas de objetos pulsionais durante a pandemia também. Mas ela não teria os pais para observar? Mas pense quando pai e mãe estão em trabalho home office, o celular foi utilizado como babá, só que diferente de uma babá que tem corpo, que tem olhar, que tem voz, o celular você assiste, você não é assistido. Você ouve, você não é ouvido. Entende? Então, me permitam dizer que tem não é igual uma guerra, mas tem um impacto interessante para a gente pensar. Esse vídeo eu já vi várias vezes, já usei em sala de aula, eu acho esse vídeo muito bom. Muito bom. Uma pergunta assim, o celular, ele pode, em algum nível, servir? Eu sei que ele não existe, mas ele pode, em algum nível, servir como objeto funcional? Eu diria que ele pode funcionar como duplo. Quando a gente for falar da borda, vocês vão ver que, como duplo, ele pode ser interessante. Mas é necessário que, como duplo, ele não seja absoluto, ou seja, não é uma relação da criança direta com o celular, é uma relação da criança com um terceiro através do celular. E aí o celular não fecharia essa circulação da libido, entende? Diga, Laurice. É que eu não ouvi qual é o vídeo. Ah, tá. Tem um vídeo do final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, como todas as guerras, quem fala isso, esse vídeo foi... Embora tenha um vídeo, tem um livro que eu acho que é melhor do que o vídeo. Tem um livro da Svetlana, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que chama Pequenas... Peraí. Deixa eu pegar aqui. Tem um da Svetlana, que é sobre as mulheres na guerra, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E tem o da Primeira Testemunhas ou Pequenas Testemunhas? Espera aí. Essa primeira é qual? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Mas o que eu estou falando das crianças, As Últimas Testemunhas. As Últimas Testemunhas é isso mesmo. As Últimas Testemunhas é sobre as crianças na Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece com as crianças durante uma guerra? O que as crianças têm para relatar da experiência delas de guerra? As crianças órfãs de guerra. Esse vídeo, especificamente, que a Luciana estava falando, Laurice, é um vídeo que se passa no final da Segunda Guerra Mundial, depois dos bombardeios, pais e mães morrem, e várias crianças sobrevivem. Bebês sobrevivem até porque vários bebês foram retirados de alguns campos de batalha. Mas você tem um cuidador para cada 20, 30 bebês. O que significa que esses bebês, eles ficam sem voz, sem olhar, sem toque, e aí você vai acompanhando do berço esses bebês, eles vão literalmente morrendo dentro do berço. Sem esse olhar, sem esse toque, sem esses objetos funcionais, os bebês, eles vão definhando, e muitos, inclusive, vieram a óbito, morrem, não exatamente por falta de comida, não era falta de comida, era falta de afeto. Porque a comida e o afeto estão extremamente ligados. Sem o afeto, o corpo também não sustenta o alimento, não sustenta a linguagem, não sustenta nenhuma outra coisa, entende? Esse vídeo ele é muito interessante, tem no YouTube, esse vídeo, está disponível no YouTube. Localiza e manda lá no grupo, senão eu localizo. Tem um ponto do Monteiro Lobato, que é negrinha, Uhum. e ele é sobre uma filha de uma escrava, a mãe dela morre e ela fica sendo criada pela senhora da casa. E aí a senhora, tipo, machuca muito ela, e ela não é vista ao longo do conto. Só que aí, em um certo momento, as sobrinhas da senhora vão visitar ela, e aí elas brincam, e ela acho que ele dorme, o da menina,
deixa a menina brincar com as sobrinhas dela e dá uma certa atenção, um certo carinho para ela. E aí, depois que essas sobrinhas dela vão embora, ela volta a ser tratada daquela outra maneira e ela acaba morrendo. E no conto ele fala que ela morreu que ela sentiu uma alegria tão grande que aquilo ali deixou ela doente. Isso pode ser relacionado. Por que uma alegria tão grande? Porque ela tinha sido assim, vista. Ele trata como se fosse um afeto, um carinho, que ela nunca tivesse recebido um carinho antes, e naquele momento ela recebeu, sabe? Eu acho que a gente pode interpretar parecido com aquele... Tem um filme que chama O Enigma de Caspar Hauser. Talvez não foi pelo afeto que ela recebeu, mas pela constatação ao receber o afeto, do afeto que ela não tinha recebido até então. No Caspar Hauser, ele se suicida, já fiz spoiler para quem não viu o filme, e não é pelo o que aconteceu lá atrás, mas pela constatação do que aconteceu lá atrás, pelo afeto e acesso à linguagem que ele recebe depois. Talvez seja uma leitura possível, o que você acha? A constatação da falta. Porque enquanto a falta está lá só como falta, você vai definhando, morre sem nem saber por que morreu. Você nem percebe a falta. Mas quando é oferecido o afeto e a falta é constatada, aí eu posso dizer que o definhar passa a ter relação com essa falta que foi constatada. Eu iria nessa direção. Voltando aí para o texto, vamos lá então. Então, veja, a borda autística, ela tem, sobretudo, essa finalidade. A finalidade, então, de separar, por isso borda, de criar uma espécie de separação entre o mundo organizado e tranquilizante do caótico e incompreensível, né? Lembrando que essa borda ela vai assegurando para dentro de si roupas que se vestem. Então, você tem, por exemplo, a gente tem adolescentes, tem um adolescente na associação, que ele só quer usar roupas de super-homem. Só que o problema é que hoje ele está com 1,80 m, mais de 1,80 m, 1,85 m, chinelo, super-homem, e 115 quilos. Calça 44. Achar um chinelinho de super-homem ou de Homem-Aranha 44 não é uma tarefa tão fácil. No entanto, ele não aceita outro chinelo, então ele continua usando o chinelo. A última numeração que os pais acharem, metade do pé fica para fora. Então, a roupa que não cabe... Então, nesse mundo assegurado, tem algumas coisas que parecem incompreensíveis, mas vocês percebem que não é. Aquele chinelo, ele já conhece. Aquele super-homem, ele já conhece. Aquele quarto, aquele jogo. Então, inclusive, essa coisa do mesmo jogo, mesmo jogo, mesmo jogo. Um adolescente autista, eu perguntei por que ele jogava tanto Fortnite. Fortnite é um jogo que é baseado naquele livro japonês, Battle Royale. Battle Royale é um livro japonês, acho que da década de 70 ou 80, deixa eu ver. Vocês conhecem esse livro? Battle Royale. Aqui. É um livro do... Não, 99, pensei que era mais antigo. Koshun Takame. É um livro de 1999, é um livrinho razoavelmente... Ele é classificado como suspense e terror. Ele se passa no ensino médio. E a ideia do livro é... Um dia os adolescentes voltam das férias e quando chegam a escola está um pouco diferente. Não tem nenhum professor na escola, no lugar dos professores tem uma TV. Eles ligam a TV e a TV diz que a atividade avaliativa para passar de ano é que um só sobreviveria. Então, eles teriam que matar uns aos outros e quem sobrevivesse passasse de ano, e essa era a atividade avaliativa daquele semestre, digamos assim. E desse livro foi de onde originou Jogos Vorazes e de onde originou Fortnite. Desse livro japonês de 1999, que chama Battle Royale. É um livro bem interessante porque fala sobre essa potência e aí perguntando da adolescência. Perguntando para um adolescente autista que joga Battle Royale todos os dias, se deixar 12 horas, 14 horas, 15 horas, quantas horas for por dia, porque não tem limite, né? Não tem. Por que ele gostava de jogar Battle Royale? Aí ele diz, porque quando eu mato todo mundo, sobra só eu no mundo. Eu falei, mas tá, sobra só você no mundo. E aí? Aí eu começo de novo.
Tá, mas aí mata todo mundo e sobra só você no mundo. E você não tem nem ninguém para falar assim, ó, matei todo mundo. E aí? Aí eu começo tudo de novo. Então, a sedução ali é a ideia de que, pelo menos na perspectiva desse adolescente autista, de que há a possibilidade de assegurar o mundo que efetivamente, em um determinado ponto, nem que seja por um momento, seja só seu. Todas as outras pessoas, não há perigo de chegar alguém desprevenido, não, chega um determinado ponto em que todas as pessoas foram mortas e sobrou só ele no mundo. Olha que coisa horrorosa. Esses jogos são violentos, né? Renato, o autista ele sai da borda e entra? Tem algum movimento na borda? Não, vamos colocar aqui, em vez de sair ou entrar, não. Mas essa borda pode ser mais espessa ou mais frágil. Ela pode fazer furos. Ela pode romper em algumas pontas, mas nunca desaparecer. Inclusive, é por isso que é possível, mesmo quando esse sujeito é adulto, e já fez uma série de compensações em que o autismo ele praticamente não se manifesta de modo tão claro, quando você volta fazendo o histórico dele desde a infância, você consegue localizar a borda ainda lá mesmo nele adulto, mesmo com todas as compensações, que é o que nos permite fazer o diagnóstico do autista adulto, que é um diagnóstico mais difícil ainda. Porque já fez uma série de compensações, né? Então, voltando. Ainda na página 124. Ainda que o autista seja um sujeito para quem a mutação do real no significante não tenha operado plenamente, como Marie-Françoise Sinoz-Lefort, ainda que ele recuse a dor da perda inerente à alienação significante, como discerne Williams, lembremos que ele não é um sujeito fora da linguagem. Lacan nota, a propósito de Dick, que convém não confundir linguagem com fala. Essa criança não fala, mas ela é mestra na linguagem, tem sobre ela o controle por meio da recusa em arriscar a falar. Continuando. No autismo, o sistema de linguagem pode estar interrompido no nível da fala, mas nem por isso deixou de impor sua presença no vivente. Ainda que o sujeito autista se defenda da linguagem, ele está imerso mesmo antes do seu nascimento. Eu terminei esse parágrafo todo? Não, né? Não. Prova disso é a produção dos objetos pulsionais oriundos do recorte da linguagem no corpo. Ainda que permaneçam reais, não integrados ao circuito pulsional, o sujeito autista deve se haver com eles. Sabe-se o quanto ele se protege da voz, tampando os ouvidos, e do olhar, escondendo-se. Ao passo que os seus transtornos alimentares mostram as inquietudes associadas ao objeto oral e a sua difícil aquisição do anseio revela os temores suscitados pela cessão do objeto anal. Vou falar um pouquinho dessa coisa dos desenvolvimentos freudianos. Todos esses objetos reais são para ele angustiantes. Sua presença desperta o risco de uma perda insuportável. É por isso que a construção de uma realidade compatível com a dos outros passa pela integração deles com a sua borda autística. É interessante, por que a gente está apontando aqui para as zonas erógenas e os tempos aí do desenvolvimento freudiano? Lembra-se que na linha do desenvolvimento freudiano vocês têm fase oral, fase anal, fase fálica, certo? Período de latência, período genital. Por que ele está citando cada um desses períodos, inclusive o primeiro, o oral? O oral é lá quando se nasce. Para demonstrar que você já tem sinais, que você já tem manifestações do autismo desde o nascimento. Como outro texto ele aponta que o autismo vai do autismo para o autismo, que o autismo não desencadeia, que é possível perceber traços do autismo lá desde o nascimento. Se é possível perceber lá desde o nascimento, a primeira fase de desenvolvimento é oral, o primeiro traço será oral. Se a segunda fase do desenvolvimento é anal, haverão traços da questão anal no desenvolvimento, e assim por diante. Então, veja, o que a gente tem da fase oral? Nós temos a queixa de vários pais de crianças autistas dizendo que a criança nasceu, mas não mamava, que tinha leite, que colocava a boca no peito, mas não sugava. É uma queixa comum. Ou seja, que o leite era oferecido, que o peito estava lá, o olhar era oferecido e a criança dispensava o olhar. O peito era oferecido e ela não abocanhava o seio. O que você espera? Você espera que você oferece o leite, o peito está cheio de leite e a criança abocanhe. Toda criança abocanha? Não, é um desespero. Pensa o desespero de uma mãe com o peito cheio de leite,
coloca o peito na boca da criança e a criança clama. E nada de abocanhar. Vocês dão para entender o desespero? E como é que você faz para um sujeito abocanhar esse peito? É difícil, não é? E aí corre para o centro de pediatria, conversa com o pediatra e o bebê não abocanha. E por que ele não abocanha? Entende? Então você desde muito cedo já tem uma certa marca, uma certa diferença ali no processo, inclusive, de sucção. E junto com o processo de sucção, nas outras coisas, você tem, inclusive, queixas inclusive, há uma relação aí entre autismo e depressão, não no sentido de que a depressão da mãe levaria a criança ao autismo, mas de que a recusa dos objetos pulsionais que a mãe oferece ao bebê pode causar um dano emocional na mãe. Consegue entender? Imagina, você oferece o colo e necas. Você oferece o peito e necas. Você oferece o olhar e nada. Vocês conseguem entender o que é isso? Você oferecer todos os seus objetos pulsionais e eles atravessarem como se você não estivesse oferecendo nada. Vocês conseguem imaginar quão devastada essa mãe vai ficar? Há aí um ponto de devastação possível na relação entre o neném autista e a mãe? Uma depressão pós-parto, um ponto de devastação inevitável da gente observar. Então, veja, a gente consegue perceber muito cedo. Então, se a oralidade é o primeiro ponto do desenvolvimento, na oralidade eu vou ver o primeiro sinal do autismo, sobretudo quando ele é grave. Quando ele não é tão grave, percebe-se mais para frente. Se o segundo é a questão anal, também se percebe, por exemplo, a questão de brincar com as fezes, de ter dificuldade para desfraude. Quão comum é a queixa da dificuldade para desfraude? Tanto que na associação, quantas crianças não estão com 5, 6, 7, 8, 9 e todas 13 e todas fraudadas? Ah, que interessante. Por que o desfraude é tão difícil? Posso dizer que tem alguma coisa relacionada a essa zona erógena também? Então, em cada etapa do desenvolvimento, a gente percebe alguma coisa. Qual alguma coisa que ele traduz aqui? Veja, cada zona erógena exige uma certa comunicação com o mundo, não é? A criança comunica na fase oral com o mundo pela boca. Tudo que a criança pega, ela leva à boca como se o olho fosse na boca. Então, a boca é uma tentativa de comunicação com o mundo. Vocês lembram que a gente falou lá atrás que o sujeito está inserido na linguagem, mas não faz uso da linguagem para se comunicar? Nem dos objetos funcionais. Então, veja, e por que não para se comunicar? Voltem um pouquinho ali, olha. Sabe-se o quanto ele se protege da voz tampando os ouvidos, do olhar escondendo-se. Agora, voltem um pouquinho mais lá, veja. Ao passo que os seus transtornos alimentares mostram as inquietudes associadas ao objeto oral, sua difícil aquisição do asseio, por exemplo, desfraude, fazer xixi, cocô no vaso, revela os temores suscitados pela seção do objeto anal. É como se, de algum modo, entregar-se à oralidade ou entregar-se à questão anal fosse, de algum modo, aceitar que esses objetos pulsionais possam servir de comunicação com o mundo. Então, o modo de... veja, continuando aí, todos esses objetos reais são para ele angustiantes. A oralidade, o xixi, o cocô, sua presença desperta um risco de perda insuportável. Então, esses objetos são integrados à borda autística. Tranquilo até aí? Aí, esses objetos, não chegou lá, eles seriam o grupo? Perdão? Ou não? Seria o quê? O grupo. Não, aqui ainda não. Esses objetos... Só a barreira? A borda? Não. Os objetos. Esses objetos aqui que a gente está falando são os objetos pulsionais. Os objetos pulsionais, a criança acessa os objetos pulsionais pelas suas zonas erógenas em cada etapa do desenvolvimento infantil. Então, Objeto concreto mesmo. o objeto não chegamos ainda. Não, a fralda. Não chegamos nele ainda. Estamos falando, inclusive, a fralda aí é consequência. A fralda aí é consequência da recusa desse objeto pulsional, que é, por exemplo, perder o cocô para o mundo. E o objeto aí, no caso, é o sugar, o leite, o seio, o cocô, o deixar o cocô ir e assim por diante. Só uma consequência o fato de, por exemplo, não aceitar
A fralda vai ser uma consequência disso. Ok? Vamos pular um pouquinho. Eu vou pular um pouquinho essa parte do Bettelheim. Vamos na página 126. Sublinhemos, logo no início da 126. Sublinhemos desde já as excepcionais capacidades intelectuais, por vezes desenvolvidas pelos sujeitos autistas, para construir a sua borda. O mais espantoso, né, continua Bettelheim, foi o fato de resolver com grande perícia o difícil problema de contornar um canto do rebordo sem quebrar a continuidade do desenho. Por via de regra, é valendo-se da sua borda que o autista desenvolve ilhas de competência. Laurie parece indicar que essas últimas são outra coisa que não obsessões, mostrando que o estímulo das suas capacidades intelectuais está implicado na elaboração de uma fronteira. Então, veja, sublinhamos desde já as excepcionais capacidades intelectuais, por vezes desenvolvidas pelo sujeito autista, para construir a sua borda. Vou citar, por exemplo, uma criança, que agora já é um adolescente, quem está acompanhando ele é a Andressa. Essa criança, por exemplo, que hoje é um adolescente, 14 anos, na verdade, é interessante porque ele é não verbal. Só que, para garantir que ele é não verbal, ele sempre tem sintomas na garganta e na fala. Então, ele tem um sintoma que é acumular uma quantidade enorme de saliva na boca, parecida com quem que atende aqui da saliva? A Isabela. Quem que está com ela? É a Nádila, né? A Nádila. Então, para garantir que ele não possa acessar a fala, porque de vez em quando palavras escapam, tá? De vez em quando, assim, do nada, uma palavra escapa, o que dá uma certa notícia de que as palavras estão lá. E, de vez em quando, muito desprevenidamente, quando elas não deveriam, elas escapam. E quando escapam, esses sintomas de tampar a fala costumam acentuar. E como é que ele acentua? Ele fica fazendo coisas com a garganta, assim, sabe, sons com a garganta, acumulando uma quantidade muito grande de saliva na boca, que ele nem gospe, nem engole, de tal modo que ele garante que a coisa não sai daqui, não saia nada. Ainda tem outra coisa complicada, que quando, de repente, uma palavra lhe escapole, e é até engraçado, porque as palavras escapolem, no início, quando as palavras escapuliam, os pais ficavam eufóricos. Ele vai falar, como se aquela palavra fosse a chave para todas as outras palavras que viriam. Só que eles começaram a observar que quando uma palavra escapulia, alguma outra coisa vinha depois de grave. Por exemplo, as coisas que mais vinham, que foi parar na UPA várias vezes, engolir objetos, comportamento de pica. Que é horrível esse nome, né? Transtorno de pica, que gente, esse nome é horrível. Eu realmente não gosto do DSM nesse ponto. Ele engolia brinquedos, soldadinhos, carrinhos, e é até engraçado, assim, o carrinho do bombeiro, a gente até falou assim, pode que é uma metáfora, né? Já engoliu o carrinho do bombeiro esperando socorro, né? Não sei se tinha alguma relação, mas o fato é que, regularmente, quando uma palavra escapava, algum comportamento nessa região da garganta piorava. E isso foi sendo percebido por um tempo. É interessante. Como se, de algum modo, veja, excepcionais capacidades intelectuais para construir a sua borda. Ou seja, para garantir que as palavras não saíssem, ele desenvolve uma série de coisas na garganta, inclusive deve dar uma dor de garganta terrível, porque fazendo sons, acumulando saliva dentro da boca, confesso que se incomoda um pouco, e, quando menor, engolindo objetos que, vez por outra, pararam e tiveram que ser retirados, né? Como que esse canal seria? Então, especificamente, no caso dele, é interessante, a gente foi percebendo aos poucos que as palavras podiam escapar em determinadas circunstâncias e em outras não. Então, há palavras ali que estão guardadas, saem de vez em quando, um vermelho aqui, né, o que dá notícia de que elas estão todas lá, encapsuladas, se esforçando para não serem faladas. O que chamou a atenção é que determinadas coisas permitem que essas palavras saiam mais. Por exemplo, músicas. Quando tem determinados vídeos, viciadíssimo em celular, como vários, né? E tem determinados vídeos que deixam muito eufórico.
E esses vídeos, sobretudo vídeos muito infantis, tipo galinha pintadinha mesmo, que falam significantes soltos, sabe essas palavrinhas soltas? Nesses vídeos, as palavras podiam escapar sem grandes sequelas depois, como se de algum modo ele não fosse responsável por essas palavras, porque não são dele. Ele só está ecoando, ecolalicamente, o galinha pintadinha, por exemplo. Então, por essa observação de que, aí uma das recomendações foram, quando ele soltava essas palavras, os pais ficavam eufóricos, faziam festa, e isso retornava como um sintoma para evitar que elas saíssem mais. Exatamente. Então, aí no caso, a primeira coisa foi uma orientação aos pais de que, ao denunciar que essas palavras saem de um modo eufórico, efusivo, você demonstra que a borda furou. E ele retorna construindo de um modo excepcionalmente inteligente a borda ainda mais espessa. Então, nesse sentido, a orientação aos pais é não ir nessa via de comemorar as palavras como soltam. Tentar achar um modo das palavras saírem sem que ele se responsabilize por elas, para que elas possam sair. Entende? Mas ele está soltando bastante palavrinhas agora. Nesse caso específico aí, né? Nesse caso em específico, e aí vem isso, boa observação. Aí vem a questão da singularidade. Essa observação serve para todos? Não serve para todos. Neste caso específico, a gente percebeu que quando comemorava-se a soltura de uma palavra, ele aprendia a próxima ainda mais forte. Agora, é necessário observá-lo com muita atenção. Continuando, veja. O próximo aí. A borda da criança autista, deixa eu ver quantos olhos. Tá, então. A borda da criança autista pode ser uma barreira autossensual, autossensual no sentido de eu no meu próprio corpo, eu fazendo uso do meu próprio corpo para construir essa barreira. Como, por exemplo, essa coisa da garganta, ele com o corpo dele mesmo. A coisa da saliva, acumular saliva na boca, dele com ele mesmo. A borda da criança autista pode ser uma barreira autossensual gerada por estímulos corporais, tais como movimentos rítmicos, balanços, sacudidas, pressão nos olhos, que separa a sua realidade da percepção do mundo exterior quando este se faz demadamente insistente. Então, por que de modo geral, se tampa os ouvidos, se pressiona o olho, se faz movimento de flap, etc. Se percebe que quando o mundo exterior se faz demasiadamente insistente, esses movimentos costumam aumentar. Não é parecido com o que eu falei da coisa da garganta? Entende? Então, há aí uma tentativa constante de separação do mundo ordenado interno desse mundo desordenado exterior. Continuando, a noção de desmantelamento descreve bastante bem esse fenômeno, mas ele só permanece caso não se permita que a criança autista construa o seu mundo assegurado. Quando se lhes tiram os objetos, aí sim a gente está falando dos objetos autísticos, tá? Por isso que a gente fala de fazer o uso dos objetos autísticos e não retirar os objetos. Porque, veja, quando se retiram os objetos, quando não autoriza a imutabilidade, ou seja, eu arranco ele do quarta força, retiro os objetos autísticos da mão, quando se adentra o seu campo à força, gente, que coisa violenta, né? Mas vamos lá. A borda autística é uma formação protetora contra um grande outro real ameaçador. Quando essa borda é débil, é frágil, mal formada, destruída pelo entorno, o sujeito tem a sensação de ser objeto de um gozo maligno, que leva à automutilação, o despedaçamento e aos urros. A professora da escola falou que na terapia ABA, a moça fala que para tirar precisa acostumar com outros objetos, então eles tiram todos os objetos. E aí é interessante porque se você lê as autobiografias dos autistas, se você lê, vou citar do Keder de novo, até levei na quarta-feira, mas deixei o livro na outra bolsa. Quando você lê a biografia do Ivo Keder, ele diz o seguinte, foi do Keder? Posso estar trocando agora o autista, são muitos. Mas uma das biografias que relata sobre a questão dos urros, ele dizia assim, eu não sabia para que serviam os meus, isso ele digitando, porque ele é não verbal, mas escreve. Eu não sabia para que serviam os meus movimentos estereotipados. No entanto, quando eu fui forçado a perdê-los, aí ele vai falar de terapia, sabe aquelas fisioterapia para andar com o pé inteiro no chão, para parar? Quando eu fui obrigado a perdê-los, a inquietação do meu corpo se tornou tão grande e insuportável que vieram os urros. Ou seja, no lugar das estereotipias, os urros, os gritos.
E é interessante porque, assim, o que ele está dizendo para a gente? Ele só conseguiu escrever isso com 12 ou 14 anos, não lembro agora a idade exata que ele escreveu. Mas é interessante a gente observar o que ele está dizendo com isso, que as estereotipias têm alguma finalidade. Que andar na ponta dos pés, movimentar em flap, objeto autístico, tem alguma finalidade. Talvez uma das finalidades seja proteger esse sujeito desse grande outro ameaçador. E é interessante porque ele é ameaçador mesmo, porque imagina, te tiram todos os seus objetos, te forçam a pisar o pé inteiro no chão. Uma das orientações que a gente tem dado hoje é, tá bom, a criança ela tem, por exemplo, como estereotipia, andar na ponta dos pés. Andar na ponta dos pés o tempo todo pode levar ao encurtamento do tendão. Então, é necessário que ela faça atividade física, natação, fisioterapia, não para andar com o pé inteiro no chão, mas para compensar o fato de que ela anda na ponta do pé. Entende a diferença? Não é uma coisa direta para aquilo, né? Sim. Você consegue... E é interessante porque o que a gente tem visto com as estereotipias é, a estereotipia, ela não vai ser a mesma a vida toda, ele não vai fazer flap com a mão aos 2, aos 10, aos 50. A estereotipia, ela muda, mas ela muda no tempo do sujeito. Ela muda à medida que o sujeito se sente suficientemente protegido desse mundo ameaçador para mudá-la. E ela avança para outras possibilidades. Mas quando ela é retirada à força, com os objetos autísticos, as estereotipias são retiradas à força, o que ele está dizendo com isso, olha, isso é bem interessante, é que a borda autística é uma formação protetora de um grande outro real ameaçador. E é. Vocês já entenderam que a cultura, a gente já se sente ameaçado também. Mas aqui, lembrando, o interruptor é mais sensível, né? O on-off é mais sensível. Então, quando essa borda é frágil, mal formada, destruída pelo entorno, entendem? Destruída, o que é destruir a borda? Eu obrigar a pessoa a sair da sua imobilidade abruptamente, eu obrigar essa pessoa a entregar todos os seus objetos autísticos, eu impedir essa pessoa abruptamente das suas estereotipias. Vocês entendem que por exemplo, imagina que loucura. Eu estou dizendo que loucura, mas esse eu já vi. Esse eu vi pessoalmente. A criança tinha uma estereotipia, balançar a mão. Aí a pediatra, deu a incrível ideia de engessar as mãos. Ah, mentira. Afinal, como a criança vai fazer isso com as mãos engessadas? Nossa, que crueldade. Ué, a criança começou a bater o gesso na cabeça. Ou seja, eu acho que bater o gesso na cabeça é pior do que balançar as mãos. Entende? Aqui que ela vai fazer a próxima? Amarrar as mãos para trás? Ela vai bater a cabeça no chão, aí ela vai amarrar a cabeça também? Eu quero saber onde que ela quer chegar com isso. Qual o propósito dessa ideia? Mas vocês entendem que, por exemplo, do andar na ponta dos pés, até um tempo, hoje não se faz mais isso, mas até um tempo faziam-se fisioterapias para forçar o pé inteiro no chão, e não para compensar a ponta do pé. Compensar, ok, para evitar problemas no tendão. Ok, compensar. Mas impedi-lo, aí temos um problema. Diga. É porque você está falando na questão de impedir. E na questão de substituir, é possível? Porque eu fiquei pensando não na questão desses físicos, mas, por exemplo, quando mais para frente fala da terapeuta. Sim. Aí eu fiquei pensando, no lugar da terapeuta, e se caso fosse a mãe, e a mãe se sentisse meio que sobrecarregada nesse papel de tutor. Pode se sentir, e pode substituir sim. Aqui a gente está falando de não substituir de modo abrupto. O objeto autístico, a gente vai fazer o uso dele na clínica. Inclusive, tem um artigo muito bom também no Maleval, que é o uso do objeto autístico no tratamento dos autistas. O título já te diz, né? Então, ao invés de eu retirá-lo da clínica, eu vou fazer uso dele. Fazer uso do objeto autístico, porque o objeto ele é uma certa abertura. Há um investimento ali naquele objeto, afinal, o objeto compõe a borda e tem um investimento libidinal na borda, né? Então, dá para investir no objeto junto com a criança e fazer um bom uso dele. Mas sim, o objeto pode migrar, até porque é necessário que esse objeto ele se amplifique, ele se torne complexo. Tanto que a gente fala de objetos simples e objetos complexos. A Temple, por exemplo, constrói um objeto autístico complexo, que é a máquina do abraço, a máquina do brete. Um objeto autístico simples é um que você pega no mundo. Essa caneta é um objeto autístico simples. Eu seguro e aí eu vou ao mundo com ela. Agora, o objeto autístico complexo é um objeto construído. Então, esse objeto autístico se liga ao outro, que se liga ao outro, que se liga ao outro, até que ele constrói uma estrutura que tem uma função muito mais interessante do que aquele primeiro simples. Como, por exemplo, a máquina do abraço da Temple, que ela própria criou para si. Entende?
Então, sim, as estereotipias, elas deslocam, os objetos podem se modificar, o duplo pode ser construído a partir de elementos comuns à criança. O que a gente está apontando é dele não ser despedaçado, não ser imposto, não ser fraturado abruptamente, entende? Ter a paciência de primeiro conhecer as características da borda da criança antes de intervir sobre ela. Quando eu pego uma ideia de treinamento pronto, manual, que diz a criança de tantos anos tem que fazer X, é como se eu estivesse dizendo, não importa se a criança A, B ou C, se as idades, além de cronológicas, não tem outras diferenças, porque as idades cronológicas não definem tudo. Tem crianças de 4 anos e crianças de 4 anos extremamente diferentes umas das outras. Agora, imagine que, então, eu pegue um certo modelo e aplique, independente de conhecer as características desse sujeito. É isso que a gente está propondo que não se faça. Entende? Que crie-se um modelo que respeite essa singularidade e que não faça nada de modo abrupto. Tranquilo? Diga. Quando é porque uma caneta é diferente da terapeuta, por exemplo. Então, não pode acontecer de... Lembrando que a caneta provavelmente vai ser o objeto autístico, a terapeuta vai ser o duplo. Eles não são a mesma coisa. Não, não fazem a mesma função. Porque se ele assumir uma terapeuta com Dudu, ela não interfere, por exemplo, eu não sei se é essa palavra, na opinião, no posicionamento dele. Vamos chegar no duplo primeiro. Porque eu não consegui. Vamos chegar. A gente nem chegou, a gente já vai entrar no duplo na página 127. Vamos entrar no duplo e a gente chega nele. Não, são 3 elementos. Você tem o objeto autístico, o duplo e as ilhas de interesse. As ilhas de competência ou ilhas de interesse. São 3 elementos que compõem a borda. A borda é uma. E ela é composta por esses 3 elementos. E aí a gente vai estudar cada um desses elementos que compõem a borda. Por enquanto, a única coisa que é única aqui que a gente está falando é a borda. Mas a composição da borda em 3 elementos, é importante a gente perceber a diferença entre os 3, porque as suas intervenções dependem de saber a diferença entre os 3. Então, você falou que, por exemplo, o celular pode funcionar como duplo. Pode. Mas ele é um objeto. Calma. Mas ele é uma ferramenta de comunicação. O celular, ele é complexo, né? Porque, olha só, o celular, ele seria um objeto se eu só segurasse o celular. No entanto, a criança não só segura o celular, ele não está ali como um pedaço de plástico. O celular, ele produz voz, ele tem aplicativos, o Mickey Mouse fala através dele, ele toca música, ele me passa vídeos. Então, o celular, ele oferece algo que um objeto simples não ofereceria. Ele é mais que um objeto. Lembrando que quem elege como objeto ou como duplo é o sujeito autista, não a gente, né? Então, ele pode eleger muita coisa. Para a gente fechar essa parte, vamos lá, então. A gente está na 126, certo? Então, quando a criança, no último parágrafo da 126, quando a criança autista está em condições que lhe permitem desenvolver as potencialidades defensivas da borda autística, ela dispõe de 3 componentes essenciais, mais ou menos independentes, para fazê-la evoluir. A imagem do duplo, a ilha de competência e o objeto autístico. Aí estão os pseudópodos, que os sujeitos autistas vão estender cuidadosamente, como notava Kanner, e graças aos quais chegarão, por vezes, a elaborar compromissos que lhe permitam se abrir para um mundo no qual eles eram inicialmente estrangeiros. Então, veja, imagine que o sujeito autista, a princípio, ele é um estrangeiro no mundo em que ele próprio nasceu. Mas é possível, à medida que ele faz uso dos 3 elementos que compõem a borda, o duplo, a ilha de competência e o objeto, a entrar no mundo, a se abrir no mundo que até então ele era estrangeiro. Por quê? Percebam que todos os elementos da borda, tanto o duplo, quanto a ilha de competência, quanto os objetos autísticos, não estão dentro, estão fora. O objeto está no mundo, foi construído por alguém, comprado por alguém, dado de presente por alguém, está no mundo. O duplo está no mundo, pode ser uma pessoa, o Mickey Mouse, a voz do gato, está no mundo. As ilhas de competência, então, nem se falam. Gostar de dinossauro, de fundo do mar, está no mundo. O que a gente percebe é que, embora a borda tenta separar o sujeito do mundo, ela é composta de elementos que estão fora. Esses são módulos, né? Estica para chegar lá. Exatamente. Aí a ideia desse como é que é o nome? É isso.
Pseudôpodos. É porque eu estou tentando lembrar o nome do bicho que tem essas... Polvo, obrigada. Estava tentando lembrar o nome do polvo, gente. Por isso essa coisa desse polvo. Então, ele estica o braço, ele fica aqui, estica o braço para buscar. Mas no que ele estica o braço para buscar, ele buscou ali onde ele é estrangeiro. Olha que interessante. Então, embora a borda tenha como objetivo assegurar uma separação entre esse mundo interno e externo, entre esse mundo assegurado, calmo e controlado, do mundo externo ameaçador, apesar dessa ser a função, ela é composta, toda composta do que está no mundo externo. Toda a composição da borda está no mundo. Isso é interessante. Os objetos, o duplo, os interesses, está tudo no mundo. Então, ele busca se proteger do mundo com elementos do mundo. Olha que coisa interessante. Se ele busca se proteger do mundo com elementos do mundo, significa que ele foi lá no mundo buscar. Então, a gente pode fazer a ideia de que o autista que não tenha esses interesses, ilha de interesse, os três, é mais grave, isso. Ele é mais fechado. Tanto que uma das coisas que a gente tenta fazer é localizar. Veja que tem vários aqui que a gente fala assim, mas qual o objeto que ele se interessa? Qual que... A gente fica tentando localizar os elementos da borda para poder propor um tratamento. Enquanto a gente não localiza os elementos da borda, a gente vai tendo dificuldades no tratamento. E tem mesmo. Efetivamente, a gente tem, porque como o nosso tratamento não vem com o modelo pronto para treinar em cima do sujeito, a gente precisa compreender os elementos da borda. Até a gente conseguir resgatar esses elementos da borda, o tratamento se vê muito difícil mesmo. Nos casos mais graves é mais difícil, nos casos leves é rápido. A gente constata rapidinho. Terminando essa parte, veja, essa citação do Selin, que é um dos sujeitos autistas também, que ele fala nas autobiografias. Nosso mundo não desabou para sempre no desatino como se supõe. Nosso mundo, pelo contrário, é igual a um sistema de antenas de segurança essenciais nascidos de fabulosas ilhas. Olha que interessante. O que ele está dizendo você que está aí fora do mundo, acha que nosso mundo desabou. Não. Nosso mundo tem um sistema. É um sistema organizado, veja, um sistema de antenas seguro, né, nascidos das ilhas de interesse, dessas fabulosas ilhas de interesse. Ele próprio está dizendo, você pode não entender esse mundo, mas ele existe. Não é porque você não entende que ele não existe. Inclusive, tem algumas autobiografias, eu vou lembrar de trazer as autobiografias da próxima vez, porque eu gosto de ir citando elas. Tem alguns trechos de autobiografias que eles dizem, o Selin, inclusive, ele fala muito isso, ele fala assim, por que você vê o meu movimento estereotipado, a minha fala estranha e etc., você supõe que eu sou burra, eu não sou burra. Existe uma pessoa extremamente inteligente aqui dentro, e não é porque você não me entende que o burro aqui sou eu. Eu acho interessante. Então, veja, eu achei uma provocação interessante. Porque nós somos tão narcisistas que a gente acha que se a pessoa não fala como a gente, ela não fala. Se a pessoa não pensa como a gente, ela não pensa. Se a pessoa não se interessa pelo que eu me interesso, ela não vale a pena. Olha que coisa absurda. Ou bem a pessoa, ela é uma mímese de mim, ou ela não existe no mundo. Para terminar essa parte, dessas fabulosas ilhas constituídas pela jaula dourada do autismo inicial, quando o sujeito vegeta com satisfação no seu mundo assegurado, o autista às vezes procura escapar por intermédio de um sistema de antenas de segurança construído pelas 3 componentes da borda. Examinaremos mais precisamente os recursos que alguns chegam a extrair de cada uma delas. Então, veja, nós temos... E aí é isso que a gente vai conversar no próximo encontro, depois de julho, né? O duplo e a enunciação artificial, que é a letra A. Depois a gente vai para as ilhas de interesse e, finalmente, a gente chega... os objetos autísticos e, finalmente, a gente chega nas ilhas de interesse. Então, basicamente, a gente vai analisar de um modo bem detalhado, porque a gente... fez antes uma leitura mais rápida. Eu vou mandar no grupo esse pequeno resuminho que eu fiz, que é só assim, para vocês não perderem de vista o conjunto do que é a borda autística. Mas ela não prescinde, ela é necessária, ela não substitui esse passo a passo que a gente vai fazer detalhadamente. Mas eu vou mandar no grupo, de qualquer forma, aquele resuminho que a gente fez antes. Tudo bem? Certo? Então, só lembrando, dia 12, quarta-feira, às 8 horas, online... É para todo mundo comparecer, a gente não traz convidado. A pessoa, você leva convidado em casa e as pessoas, a visita aparece e a pessoa da casa não está lá?
né? Então, as pessoas que participam do grupo, até para a gente não perder o fôlego de sempre convidar pessoas. Então, assim, hoje em dia, com essa questão online, é muito tranquilo, é muito fácil convidar as pessoas. Mas vocês viram? Ah, voltou. Então, voltando, a internet já caiu. Mas caiu aqui. Então, voltando, no dia 12, às 8 horas da noite, nesse mesmo link. Então, quem já está nesse grupo não precisa fazer inscrição. É o mesmo link, tá? Eu coloquei na internet por causa de quem não está no grupo. Alguma dúvida? Não? A gente volta, nosso próximo encontro é que dia, hein? Alguém olhou? Isso, Renata, roubar. Na próxima segunda? Não dá para ter supervisão ainda. A supervisão dá porque a gente ainda não está de férias. Se vocês vierem, né? Claro. Porque se eu for para eu vir aqui sozinha, eu vou ficar furiosa com vocês. Então tá. Então, dia 10 fica a supervisão para quem está atendendo, né? Dia 12 fica o nosso encontro teórico com a Inês Catão, às 8 horas da noite. Aí a gente faz um recesso de 2 semanas e voltamos no dia 7 de agosto. Tá certo? Então, até dia 12 de julho, nesse mesmo link, às 8 horas da noite. Vou mandar lá o resuminho para vocês. Vou parar aqui a gravação. Gente, boa noite para quem está online. Não faltem dia 12. Se faltarem, eu vou ficar... Boa noite. Não vai ninguém, vocês vão ver. Ok. Tchau, gente. Boa noite, obrigada.